É muito bom a gente olhar e ver os colegas, não é? Assim, Com certeza. Ainda mais nessa época, né? Aquela carinha, cada um lembra uma coisa. Muito é. bom. A gente sente acolhida, né? Não é bom? Parece até um abraço. Então, esse é um fenômeno assim a ser estudado, né? Porque a gente sabe que é virtual e mesmo assim faz tão bem. É Sandra, verdade. são 19h30. Muito obrigada por você ter aceito esse convite. Eu fiquei Imagina. impressionada assim com a sua agenda. A sua agenda quase não permite, né, entrar mais compromissos. Então, assim, é muito bom assim, você estar aqui com a gente e a gente ter essa oportunidade de ter esse bate-papo com você. Não, eu que agradeço. Não sabia nem que eu era tão importante quando você me chamou. Eu falei, ah, meu Deus. Ah, não, então Eu que agradeço o reconhecimento. é interessante essas percepções, né? É claro, assim, a gente tem colegas incríveis, mas eu tenho referências em cada área. Então, quando fala de determinadas áreas, vem uma pessoa à mente, né? Então, nesse tema, né, que é história familiar e genograma, assim, a gente não teve oportunidade, eu acho que eu não me lembro da gente ter se encontrado pessoalmente, É, mas pois é. mas É. bacana. Eu estou feliz com esses encontros. Não, eu também tô. Eu também tô. Ótimo. Muito Então, vamos obrigada. lá. A Sandra é muito interessante que a primeira coisa que aparece no currículo dela é Sou do Rio de Janeiro. Isso me fez lembrar outra convidada que começa falando que é de Belo Horizonte, né? Então, bastante interessante. Então, a Sandra é do Rio de Janeiro, se formou na UFRJ, tem mais de 30 anos de experiência em psicologia clínica, é especialista em terapia familiar sistêmica e casal, é supervisora de MDR, é terapeuta Brain Spotting, trabalha com criança, individual, casal, família. E a Sandra, né, que é como eu passo a conhecer a Sandra, ela ministra um curso que é como fazer o jonograma na prática clínica. E eu soube, inclusive, que recentemente esse curso, além de presencial, também tem E é em EAD, né? E aí, assim, a gente vai conversar muito sobre histórico familiar e genograma, mas eu queria te perguntar, vou começar assim com curiosidade, já que está só a gente aqui, né? É, eu soube que um dos seus lemas é fazer a minha vida a minha cara. E isso aí eu aí. fiquei bastante curiosa, né? E conta pra gente mais sobre esse seu lema. Então, essa frase é uma frase que eu inventei, tanto para mim, quanto está dentro do objetivo que eu tenho de ajudar as pessoas que estão no consultório, que começam um tratamento comigo. Eu acho que a nossa vida ela tem que estar encaixada em nós mesmos, né? O que é isso? É você estar satisfeita com quem você é. Né? Então, são perguntas de você é a pessoa que você quer ser, você é a profissional que você quer ser, você é a filha que você quer ser, você é a mãe que você quer ser, você é a esposa que você quer ser. Né? Então, é isso, porque o que eu vejo muito, né, é que as pessoas vivem, mas elas correm, mas quando você pergunta para onde você está correndo, isso é importante para você? Ela fala, não, nunca pensei nisso. Né? Eu só estou Então, correndo. exatamente. Então, e correndo em cima do que todo mundo corre, para onde todo mundo vai, mas muitas vezes para onde todo mundo vai não é para onde você quer ir. Né? Então, a frase é: felicidade é você fazer a sua vida a sua cara, porque a sua vida ela tem que estar encaixada em você. Né? Nós temos uma alma, né, que ela nos pede algo. Entendeu? Você é ambiciosa, não é? Entendeu? Então, assim, fazer a sua vida a sua cara é fazer a sua vida dentro do seu tamanho, nem mais nem menos. Porque tudo tem um custo, né, Regina? Tudo tem um custo. Então, assim, já que tudo tem um custo emocional e financeiro, né? Então que a gente pague pelo que é importante pra gente. É isso. E aí, assim, né? Então, a gente já fica, bom, peraí, qual que então é a minha cara, né? Como é que eu Uhum. vou fazer a minha vida a minha cara se eu não sei minha cara? E aí eu te pergunto, então, qual que é a importância
do histórico familiar no tratamento? Eu amo metáforas. E metáforas é algo muito fácil para mim, né? Que elas vêm, sei lá. As pessoas falam, Sandra, como você aprendeu isso? Eu não sei, gente, elas vêm. Então, eu vou responder essa pergunta com uma metáfora, que é isso aqui. Qual é a pergunta? Qual a importância do histórico familiar no tratamento? Perfeito, era essa a pergunta. Fala com a gente para aparecer sua imagem, Sandra. Fala com a gente, estou aqui. Isso, ok. Aqui, está aqui a resposta. Ok. Quando você está com o paciente chega, você primeiramente tem que conhecer a lente dele. Da onde ele veio, de que história familiar ele veio, de que cultura ele veio. Saber que ele está dentro de um sistema, que o que ele está te falando ali é um resultado do que ele aprendeu. Isso é básico. Entendeu? Então, qual a importância do histórico familiar? É você conhecer a lente da pessoa. Por quê? Porque o paciente tem uma lente, né? A lente verde é do paciente. A minha, eu também tenho uma lente. Ok. A minha é essa aqui. Se eu não souber disso, eu vou olhar o paciente com a minha lente. Ok. E eu não vou entender. Então, para eu entender o outro, isso serve também para casais. Por que tem briga de casal? Porque cada um vem com uma lente. Então, o que é comum, gente? Se eu pegar aqui um papel branco e perguntar que cor é o papel, eu vou falar abóbora. A pessoa ou o marido vai falar verde. Eu vou falar abóbora, ele vai falar verde. E a gente vai ficar assim ad infinito. Ok. Entendeu? Então, essa é a importância do histórico familiar. Perfeito. É conhecer a lente da pessoa. Sem isso, você não consegue entender a pessoa, nem o sintoma. E para entender essa lente, eu tenho que entendê-la dentro desse histórico familiar. Que não começa só quando você nasce, porque a nossa história, ela não começa só quando a gente nasce. A nossa história, ela já veio. Então, o genograma ele vem de 3 gerações, dos avós, às vezes até 4, que as pessoas estão vivendo muito e tal. Então, dos avós até os últimos, né? Os filhos, os meus filhos, netos, depende da idade da pessoa. E então, conta para a gente, assim, embora assim, é uma palavra um pouco familiar, né, dentro para nós psicólogos, mas o que é, como é que eu defino, né, o que é o genograma? E eu sempre sou meio curiosa. Como é que foi o seu processo de perceber a importância desse tema genograma, na sua atuação clínica? Então, primeiro, o que é e como que ele ganha esse espaço na sua atuação? Primeiramente, o genograma é uma árvore genealógica, né, feita ali na presença do paciente, né, desenhada. Né? Então, eu ensino o paciente rapidamente como fazer essa árvore. Então, uma árvore genealógica que começa dos avós até a última geração. Então, se a pessoa não tem filhos, até ela. Se a pessoa tem filhos, até os filhos. Se a pessoa tem netos, até os netos. Onde a gente vai conhecer exatamente da história. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, eu nasci, meus pais me passaram algo, mas meus pais me passaram algo deles só? Não, eles receberam dos pais dele, que receberam dos pais dele, que receberam dos pais dele. Então, nessa história vem inconsciente coletivo, história da família, lemas, crenças, mensagens intrínsecas. Por exemplo, famílias que vêm de muito sofrimento, de muita pobreza, né? Então, quais são os lemas que se passa? Tudo é muito difícil, não tem nada fácil, a vida é dura, entendeu? Então, acontece muitas vezes a pessoa vir com sintoma, por exemplo, de eu vim conquistei, fiz faculdade, não sei o que mais, conquistei um monte de coisa e não consigo usufruir. Não consigo jantar com o diretor da empresa.
Quando o diretor da empresa me chama, eu me escondo no banheiro, entendeu? Então, coisas assim que aparentemente não têm sentido, são estranhas, mas que quando você vai entender a mensagem da família, o lema da família, você entende. Porque se tudo é difícil, como eu posso usufruir? Tá. Se tudo é sofrimento, como eu posso usufruir? Tá? Ok. E qual é a outra? Então, era o que é o genograma e a outra? Como é que isso, então, você começa a perceber que essa era uma Como que área... isso me tocou? Isso. Essa. Então, eu saí da faculdade, né? Na minha época, quando eu saí da faculdade, era praticamente psicanálise e tal, não tinha Ainda mais sala no de Rio de Janeiro, né? no Rio, na UFRJ, não sei o que mais. E aí eu me mudei de cidade e fui fazer, que me falaram para fazer terapia, faltava um pouco de terapia de casal na cidade que eu fui, e aí eu fui fazer a formação de terapia sistêmica com Moisés Grossman, que é muito conhecido no Rio, né? No Núcleo Pesquisa. E então eu conhecia o genograma na especialização, né? Mas comecei a fazer genograma de verdade, porque o Moisés ele ensina, pergunte ao genograma. Uma pergunta e ele te responde com genograma, né? Então, mas eu fui conhecer mesmo num congresso com a Mônica, né? A americana que tem livros, tal, com a Mônica McGowan. Então, ela foi uma coisa muito interessante, porque ela apresentou alguns genogramas, e um dos genogramas que ela apresentou, ainda brincou, foi do Freud. Olha. E aí, quando ela mostrou o genograma do Freud, falou, olha, por isso que ele fez a teoria dele assim, né? Olha que interessante. Cuidado com quem vocês seguem, entendeu? Aquilo me tocou, assim, né? E aí eu comecei a exercitar, né? Como tudo, a gente tem que exercitar e ver a praticidade da coisa, se funciona ou não. E aí eu comecei a me surpreender com as coisas que iam aparecendo e que a gente não teria outra forma de saber. Essa também é a grande vantagem do genograma. Vem histórias que a gente seria impossível qualquer psicólogo saber. Olha, olha. E aí, Sandra, em qual momento assim da psicoterapia, em especial, o genograma deve ser utilizado ou pode ser utilizado? Sempre no começo. Tá. Primeira sessão, conhecer a pessoa e a queixa. Segunda sessão, genograma. Sempre, em todas as terapias, criança, casal, todas. Primeira sessão, conhecer a pessoa, a família. Segunda sessão, genograma. Porque o genograma, ele é um mapa, ele é uma radiografia da pessoa. Okay. Você entendendo a lente, por exemplo, se eu estou atendendo criança, né? Então a criança está com sintoma na escola, né? Agressiva e tal. Então, primeira sessão eu vejo ela dentro do contexto familiar, ok. Segunda, com quem que ela está, onde ela senta, aquelas coisas todas. Na segunda sessão, diagramas do pai ou da mãe separados, né? Eles escolhem quem vem primeiro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou conhecendo a lente de um, o que ele aprendeu na vida, na história dele, como era o pai dele. Porque, costumo falar, gente, quando a gente se torna pai, mãe, né? Quando a gente constrói uma família e se torna pai e mãe, baixa um download. Okay. Baixa um download, você está entendendo? E muitas vezes você se vê fazendo coisas que você jurava de pé junto que não ia fazer, não. Você está entendendo? Mas por quê? Porque na hora que você se torna mãe, baixa um download da mãe. Entendeu? Então, eu preciso entender isso. Então, quando eu estou atendendo criança, primeiramente, a lente da mãe, a lente do pai, e muitas vezes só nisso você já entendeu o sintoma. Entendi. Mas aí eu fico então com uma curiosidade. Como fica a questão das diferenças que a gente observa entre irmãos? Tá. A gente não é só repetição de padrão, a gente não é nenhum, né? Nós temos uma alma. Essa alma nasce com a gente, não tem influência de ninguém. E isso é muito claro para quem trabalha com criança. Tem crianças que nasceram prontas.
Tem crianças que já vêm com centro, com equilíbrio emocional, uma coisa que você vê, elas vieram para ensinar, coitadinhas, porque muitas vezes elas vieram em lares desestruturados, mas elas não aprenderam de ninguém, é delas, entendeu? Então nós temos a nossa alma, que nasceu com a gente, que não sofre influência, dentro de um meio. Então, aí eu costumo falar, né, outra metáfora, Sim. Que nós somos cores. Né? Então, cada cor, se você mexe, por exemplo, seu pai é vermelho e sua mãe é branca, uma simbologia de cor, né? Então, gera o rosa. Mas o rosa, ele não é metade vermelho, metade branca. O rosa é outra cor. Ok. E os filhos vão aí. Se você tem um branco e um vermelho, aí tem um filho preto, e tem um outro filho verde, tem outro filho azul, cada combinação das relações vai gerando um resultado. Ok. E Sandra, assim, ó, como é que o genograma, né, esse estudo da história familiar, ele pode contribuir, em especial, e aí você viu que isso é um em especial, nesse momento que a gente tá vivenciando. A gente, então, está vivendo um momento histórico único, né? Então, em especial, né, como é que isso pode contribuir para a nossa atuação? Eu costumo falar, né, para quem tem a terapia do MDR, né, estamos todos na fase 2, né? Nós também, nós todos mesmo. Todos, o que nos inclui. A gente está acostumado, a gente está bem, e o paciente precisa de recurso para lidar com o trauma que a gente vai processar. Né? Hoje, estamos todos procurando recursos. Okay. Né? Então, qual é a importância do genograma nessa fase? Porque a gente está acionado, né, por mecanismo de sobrevivência. E quando a gente é acionado por mecanismo de sobrevivência, hoje, com a pandemia, tá? Estamos falando de agora, né? A gente traz recursos da onde? Do nosso inconsciente. Uhum. Você está entendendo? A gente traz recursos do nosso consciente. Então, se você conhece a história daquela família, aí volta de novo, não é da pessoa, é da família. Se a família passou por guerra, essa pessoa vai ter mais recursos do que outra que não passou. Então, nós terapeutas, né, conhecendo a história da pessoa, da família, a gente consegue saber se essa família tem recursos ou não tem recursos. Ontem eu estava fazendo um grupo muito... Não, deixa eu... Não, fica à vontade. Fica à vontade. Não, então, assim, saber se a família tem recursos ou não. E mesmo que ela tenha recursos, quais recursos ela vai usar? Eu sou de família judaica e sou descendência italiana, grega e egípcia. Então, falo muito, falo alto, né, gesticulo e tal. E vocês sabem, né, que os judeus, eles, como foram perseguidos, muito perseguidos, sei o quê, então eles têm a coisa de ter dinheiro em casa. Comprar dólar, ter dinheiro em casa. Por quê? Porque se muda rapidamente alguma coisa no país, eles têm como fugir. Quem tem dinheiro, joia e não sei o que mais, é a forma que eles, né, aprenderam a fugir. Né? Uhum. Quando estourou a quarentena, isso é uma coisa que eu percebi outro dia. Outro dia mesmo, foi ontem, eu acho. Que eu estava pensando sobre esse tema. Quando estourou a quarentena, eu estava no Rio. Eu me divido entre o Rio e Teresópolis, que é uma cidade serrana do Rio. Então, assim, quando estourou a quarentena, eu estava no Rio de Janeiro. Aí eu atendi e falei, cara, vão fechar as estradas, vão embora para Teresópolis. Eu moro numa casa e tal. Vim para Teresópolis. Primeira coisa que eu fiz, fui no banco e saquei dinheiro. Entendeu? Por isso que eu estou te falando, né? A primeira coisa que eu fiz, depois eu fiquei pensando, olha que interessante. Né? Quer dizer, então, isso é eu não vi minha mãe fazer isso, nem meu pai, nem nunca passei por essa situação, porque a gente nunca passou por essa situação. Okay. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o dinheiro. Entendeu? E eu falei, então, isso que eu quero mostrar para vocês, que esses recursos, eles vêm no inconsciente da família. Então, assim, você está dizendo que a gente está falando bastante, né, do estabilizar, né? A gente está falando
bastante dessa importância de instalação de recursos, e aí então você propõe o genograma como uma estratégia da gente identificar quais são, não só os meus recursos, mas quais foram os recursos familiares, porque Isso. eu aprendi sobre eles. Isso aí. Gente, a gente usa o que a gente aprendeu. E aí eu gosto de falar muito, outra metáfora, né, de cenários. Uhum. Né? E eu uso essas metáforas também no consultório. Se você veio de por exemplo, você morou 15 anos, 20 anos no Canadá, tá? E aí você tem casaco, você tem esqui, você sabe esquiar muito bem, porque toda a sua família esquia. Entendeu? Você tem blusas colchoadas, térmicas, você tem toda a estrutura porque você viveu lá. Aí você casa com um brasileiro e vem morar no Brasil, que é praia, que é calor. Então, se você não tiver... O que acontece? Você vai poder usar esqui no Brasil? Não. Então, muitas vezes, o que acontece no consultório é isso. As pessoas, elas geram um sintoma porque elas estão usando os recursos não adaptados. Então, mas Sandra, eu ando tão bem de esqui, eu sou campeã de esqui, eu tenho os casacos ótimos, sim, mas no Brasil, o cenário de praia é calor. No Brasil, você não consegue usar aquilo. E aí, o que faz? Precisa aprender. Então, as famílias que têm recursos, que aprenderam, as pessoas que aprenderam os recursos nas suas famílias, recursos positivos, né? Por exemplo, os imigrantes. Qual é a outra coisa que eu percebi, como minha família de imigrantes? O que eu aprendi da minha família? Como eles vieram para o Brasil, não falavam o idioma, não conheciam o país, não conhecia ninguém, não falavam o idioma, o que eu aprendi? Trabalha. Trabalha, não escuta nada, não se envolve com política, não faz nada, só trabalha. Trabalha assim, né? No sentido de que se isola e trabalha. Uhum. Quando estourou a pandemia, o que eu fiz? Montei meu consultório online, que eu já estava estruturando ele com EAD, né? Então ele já estava relativamente montado. O que eu fiz? Desliga a televisão e trabalho. Uhum. Você está entendendo? Então, é interessante como a gente não tem consciência, mas acaba que a gente reage, principalmente no modo de sobrevivência, com o nosso inconsciente. Nós somos mais inconscientes do que conscientes. Então, nosso comportamento está baseado aonde? No nosso inconsciente. E nosso inconsciente tem o que nele? O que é comum para a gente. E o que é comum para a gente? O que a gente aprendeu na nossa família. E aí, independente, porque tem uma pergunta aqui, independente de eu ser filho adotivo. Independente. Por quê? Porque o genograma, os seus modelos, né? Eles são os modelos de do lugar, do ambiente que você cresceu. Por quê? Porque como você nasce ou é adotada pequenininha, não tem problema. Você não sabe viver. Você não sabe lidar com as questões da vida. Você aprende aonde? Quando que te criou. Então, eu costumo falar que nem jogar, outra metáfora, é que nem jogar dama. Ah, não sabe jogar dama? Não, não sei. Então, eu vou te ensinar. Eu te ensino as regras que eu jogo. Ó, pode soprar, não pode soprar. E você vai jogar esse jogo que eu te ensinei. Quando a gente cresce, né? Aí você começa a olhar para fora, porque a criança, lógico, ela sabe que tem mundo, mas assim, na cabecinha dela, o mundo é o que ela vive. Então, acho que quando a gente cresce, né? Quando a gente cresce, a gente começa a perceber que não. Então, aí a gente pode aprender novos recursos. E é interessante o que você fala, às vezes em situação de consultório, situação de trauma complexo, eu já ouvi algumas vezes o cliente dizer, mas eu não sabia que podia ser de outro jeito. Eu achava que as famílias eram assim mesmo, né? E Sandra, assim, a gente está bastante, né, impactado mais ou menos com a questão da pandemia, da ameaça sobre a saúde, impacto financeiro, social, mas eu particularmente tenho ficado, como um dos meus temas é violência doméstica, tenho ficado muito preocupada
com o aumento dos conflitos intrafamiliares nesse período. Tá? Poderam chegar à violência doméstica, mas a questão dos conflitos. Qual que é a sua visão sobre essa realidade que a pandemia tem trazido em relação às dinâmicas familiares? Bom, primeiramente, acho assim que as pessoas estão confinadas, estressadas, preocupadas, com medo, né? Então, existem vários fatores, né, que é óbvio, né, que nós não estamos no nosso estado normal, comendo muito, ansiedade lá em cima, né? Então, a gente não está, e as pessoas muitas vezes estão bebendo, porque aprenderam isso nas suas famílias e tal. Então, assim, não estamos no nosso estado emocional normal, né? Estamos sob pressão, vamos dizer assim, sob pressão, tanto um quanto o outro. Mas o que eu acho, então, isso é uma coisa óbvia que todo mundo sabe e tal, mas o que eu acho interessante a gente pensar é que a quarentena nos tirou a distração. Tirou a distração. A gente estava pelo menos 20 anos, pelo menos, olhando para fora. A gente terciarizava a limpeza da nossa casa, a gente terciarizava a educação dos nossos filhos, a gente terciarizava muitas coisas, né? Os relacionamentos, vamos viajar, é sempre fora, lazer, prazer. Não estou falando que isso é errado, não estou falando isso, só estou mostrando isso. Então, muitos relacionamentos falidos, que já estavam falidos. Então, assim, quem estava bem ficou ruim por causa das questões que a gente está vivendo sob pressão. E quem estava ruim ficou insuportável. Entendeu? Então, a gente teve que conviver com o que a gente construiu. Olha que interessante. Né? Eu tenho uma frase também que é: cada um está onde se coloca. E isso foi o que a quarentena nos mostrou. Para o bem e para o mal. Né? Então, a gente foi obrigado a se deparar na nossa cara o que nós próprios construímos individualmente, cada um na sua família, onde mora, a criação dos filhos, educados, não educados, maridos, entendeu? Se já estavam separados, você está entendendo? Já estavam separados. Então, essa quarentena nos mostrou isso. Então, é como se ela tivesse funcionado como um espelho. Isso. Todo mundo foi obrigado a olhar no espelho. A lidar com o que você construiu. E aí, Sandra, eu me deparo com o que eu construí, dou uma olhadinha e não gosto do que foi construído. Aí vem as separações. Por isso, os conflitos intrafamiliares. Exatamente. Então, a gente tem um efeito aí pós-pandemia. Ah, com certeza. Porque eu acho que nem se divorciar nesse momento é possível, né? Não, acho que também não, né? Porque o fórum está fechado, né? Acho que está sendo obrigada essa convivência, né? Então, as convivências que elas podiam ser obrigadas de pessoas que estavam distantes. Quantas famílias estavam funcionando simplesmente com pessoas que moravam juntas e não como família? Não como família. Então, agora se fechou as fronteiras, agora você tem que lidar quase com essas pessoas que vocês estavam distantes. E muitas vezes é até o dormindo com o inimigo. Exatamente. Okay. Ainda em pressão, né? E ainda sob pressão. Ok. Exatamente. Então, não é de férias, né? Não é convívio. Não, exatamente, porque a violência, né? A violência, ela vem daí. Por quê? Porque você tem que conviver com aquela pessoa que você já se desconectou emocionalmente, mas muitas vezes essa pessoa trabalha. Às vezes é funcionário, polícia, bombeiro, não sei o quê. E aí a mulher, né? Às vezes, eu estou pegando muito assim, né? A mulher fala: por que você foi embora? Você vai sair, não vai sair, vai trazer Covid, não vai. Então está todo mundo sob pressão. Então, muitas vezes a violência pode também aumentar por causa disso. Ok. E aí, eu tenho, com todos os colegas que eu tenho ouvido, eu tenho aprendido demais assim com todo mundo. Entrevistas
sinal, são ótimas. Não, é muito bacana que Não, sem brincadeira. os nossos colegas têm trazido, né? E eu sempre, assim, é claro, você vai se perguntando. E aí, uma questão que me vem é: qual é a importância para o psicólogo, isso para a sua atuação clínica, conhecer a sua história familiar? O que eu saber ou não sobre a minha história familiar vai influenciar na minha atuação clínica? Porque quando você sabe, né? A história é assim, né? Quando você sabe que você está com óculos diferente do seu paciente, quando você sabe quais são o que você também tem, por isso que a terapia é tão importante, né? Senão você acaba também influenciando o outro sem tomar consciência. Então, eu costumo falar, trazer para... Às vezes, pessoas perguntam, mas trazer para a consciência é o suficiente? Não é o suficiente, mas é o primeiro passo. Eu costumo falar, né? Você sabe, você tem um liquidificador que está quebrado. Saber que ele está quebrado é o suficiente? Não. Mas é o primeiro passo para você mandar consertar. Você está entendendo? Então, é isso. Então, nós psicólogos sabemos da nossa história, nós psicólogos sabemos o que nós trazemos. Você está entendendo? É muito importante para que a gente tente influenciar menos e nos misturar menos com o paciente. Uhum. Sandra, assim... Acionarmos também menos, né? Não nos misturar. Ok. Saber o que é conteúdo meu, o que é conteúdo do outro. Isso. Sandra, eu sei que você trabalha muito com o ciclo da vida. Tem coisas que a gente ouve falar, mas conta pra gente, assim, me explica um pouquinho o que é trabalhar com o ciclo de vida. O ciclo da vida também foi uma coisa que é tão óbvia, mas que também eu só pensei quando eu fiz a especialização em terapia familiar, né? Que eu tenho uma reguinha que eu fiz. Ok. A gente está vendo bem. Que bom. Tá vendo bem. Aqui, 18 anos, que é o começo das nossas escolhas. Antes de 18 anos, quem escolheu foram nossos pais. Tá ok. Aqui é a partir de 85 anos. Depois de 85 anos, 80 anos, não sei o que mais, quem vai escolher vão ser alguém que vai cuidar da gente, né? A gente perde a autonomia. Então, nós temos responsabilidade com a nossa vida de 18 em diante. Tá? Vamos ver aqui. Só que isso muito, assim, a gente não se dá conta, é muito claro, mas a gente não se dá conta que nós temos uma programação biológica. E o nosso corpo foi programado e ele modifica. E quando o nosso corpo modifica, nós modificamos. O que significa isso? Quem manda para a guerra uma pessoa aqui, com 18, 19 anos? Não. Você vai mandar para a guerra uma pessoa de 18, 19 anos. Você não vai mandar para a guerra uma pessoa com 35. Por quê? Porque uma pessoa de 18, 19, ele está sendo bombardeado por hormônios de idealismo, não medir consequência, eu tenho que conquistar o mundo, né? Então, um monte de pensamentos e comportamentos específicos da idade, né, que não acontecem aqui. Ok. Então, o ciclo da vida, ele mostra isso, que cada fase tem as suas prioridades, tá? E essas prioridades são definidas, sim, pelo biológico. Por exemplo, quantas pessoas se conhecem que passou 20... Isso é muito comum hoje em dia. Na minha época, se casava entre 20 e 30, né? Hoje não. Na verdade, nem 30, 20 e 25. Exato, né? Exato. 30, né? Então, assim, hoje, né, isso não é mais assim. Mas quantas pessoas vocês já conheceram que entre 20 e 30 falam, não quero filho, não quero casar, não quero isso, não quero aquilo. Fez 30 anos, elas começam,
Ai, meu Deus, o relógio biológico apita. É um relógio biológico, não é o pensamento dela. Porque muitas vezes ela fala, eu não pensava nisso. Por que eu estou pensando nisso? Você tem por quê? Porque nós mudamos. Então, nós psicólogos que recebemos da pessoa, a gente precisa saber em que fase da vida ela está. Porque o sintoma, às vezes, ele é gerado aí. Você está considerando, então, o biológico, né? Aí a importância do ciclo da vida. Exatamente. E o psicólogo, ele esquece isso. E eu já tive pacientes que estavam aqui com 40, 42, se exigindo como se tivesse ainda 20, 30. Uhum. Porque a gente vai vivendo e vai percebendo, né? E às vezes só a consciência. Aí eu pego a minha reguinha e eu fazia desenhada, né? Tá. Mas daí comecei a fazer curso, falei, cara, vou fazer uma régua mesmo. Gente, vocês não sabem como isso é útil. Porque, olha só, posso te perguntar? Depende do que é. Ó. E dá, pode sim, eu vou contar, já que é só para você, Sandra, eu sou 67, modelo 68. Eu tô com 52 à beira dos 53. Se alguém quiser escrever aí no... anos. Alguém então, pode escrever no chat, aí eu só sugiro que no chat escrevam. Nossa, gente, nem é parece. off, hein? Bem off gentil, isso. Então, assim, você está com 52 anos. Você está no começo, no meio ou no final? Bom, se eu contar que é 18 ou 80, sobraram 62 aí, na verdade, eu já estou mais pro meio do segundo tempo. Exatamente, já passou do meio. Uhum. Então, qual é o impacto quando você vê isso? Entendeu? Quando essa pessoa olha e fala, nossa, eu não tenho mais tanto tempo. Nossa, eu já passei do meio. Nossa, e ao mesmo tempo ao contrário, quando você pega, também é comum muito, pessoas que estão aqui, ó, com 25 anos, por exemplo, e que estão com transtorno de ansiedade porque achavam que ia ganhar, ia já ter ficado milionário até os 30 anos, ou está se sentindo deprimido porque achou que já ia ter conquistado muitas coisas e não conquistou. E aí, quando eu mostro para a pessoa, eu falo, vem cá, você está no começo, no meio ou no final? Ah, no começo. Entendeu? Então, isso dá um alívio. Às vezes está aqui no comecinho e está preocupado que ainda não consegue ajudar os pais. Calma, você começou agora. Uhum. Você está entendendo? Eu aqui também. Você está entendendo? Pessoas que já passaram, que estão aqui e que ainda estão preocupados. Que o filho que está aqui ainda não ganha dinheiro, ainda tem que não sei o quê. Né? Então, assim, e aí eu também mostro, esse clipe duplo é novidade. Sim, né? clipe duplo. Muito importante, porque daí a pessoa vê, nossa, eu já estou no final. Entendeu? E meu filho ainda está aqui, ele tem muito tempo para seguir, para conquistar. Ok. Eu não. Você está entendendo? Então, as coisas que eu tenho que fazer agora. Uhum. Entendeu? Então, essa é a régua do ciclo da vida que a gente tem que estar sempre olhando. Entendi. Ou seja, eu olho... porque daí eu estou olhando para o histórico e, ao mesmo tempo, eu estou olhando isso contextualizado no meu ciclo de vida. Uhum. Ok. Agora sim, Sandra, o que muda sobre a importância do genograma nas terapias de criança, casal, individual, MDR? Quais são as especificidades? Então, assim, como é que é a história do genograma? Vamos começar com criança. Com criança. Qual a importância do genograma com criança? Foi o que eu falei. A criança é metade a alma dela e a outra metade o que ela recebe dos pais. Né? E quem são os pais? O que eles receberam da família deles. Sim. Então, a gente fazer o genograma no início da terapia da criança, a gente entende o que é que esses pais estão passando para essa criança, o que essa criança está recebendo, consciente ou não, quer dizer, os pais passam consciente ou não, você está entendendo? Lemas, valores para essa criança. Então, essa criança, nós psicólogos precisamos entender o que ela está recebendo dessa família. Ok. E quando eu vou para o adulto individual? Adulto individual é a lente. É a lente. Tá. É a lente.
Qual é a lente da pessoa? Entendeu? E quando Como a ela gente, vê o mundo. e quando a gente chega na história do casal? Do casal é o que eu falei. Casal, duas lentes separadas, diferentes. O filme que um viu não é o filme que o outro viu. Uhum. Então eu preciso entender qual é o filme que um viu, qual é o filme que o outro viu e mostrar. Eu faço isso separado, Faz individual. separado. Por causa que tem caso de abuso, muitas coisas que podem surgir que às vezes a pessoa não contou para o marido não contou para a mulher e tal. Então eu faço separadamente e depois eu faço na próxima, então, uma sessão com genograma de um, depois de outro, e depois eu vou conversar os dois e mostrar onde eles se complementam. Olha que interessante, você veio de uma família onde a mulher é forte, olha só, essa mulher é forte, você veio de uma família, entendeu? Então eu vou mostrando, você veio de uma família de sofrimento, o outro veio de não sei o quê, e aí eu vou mostrando aonde eles se encaixam. Uhum. Você está entendendo? Então, assim, é muito rico, porque daí ele começa a entender, muitas vezes no casal, né, que ela não faz isso porque é louca, porque é desequilibrada, ou porque, sei lá, não considera o que ele fala. Ela faz isso porque é o que é conhecido dele. E qual é o trabalho da terapia de casal com o genograma? Então, outra metáfora. É como se a gente tivesse, cada um recebeu da sua família isso, uma mochila. Tá. E a gente tem, né, aquela história do Canadá. Se eu vim do Canadá, eu recebi na minha mochila filtro solar, sei lá, coisas de frio, cachecol, não sei mais. O outro veio da praia. Então, ele tem, então pode ter também filtro solar, pode ter biquíni, pode ter canga, não sei o quê. Tá. Então, se cada um souber, mas agora eles estão construindo uma família. Uhum. Vai usar o esqui ou vai usar a canga? Tá ok. Então, eles saberem que agora não é nem a minha mochila, nem a sua mochila, é a nossa mochila. O que eu levo? O que eu escolho levar? Eu aprendi assim, mas eu gostei? Gostei. Eu quero levar isso, me serviu? Serviu, ótimo. Eu aprendi assim, mas gosta? Não, não gosto, não quero fazer igual. Ótimo, então isso você deixa. E aí, Sandra, como fica a questão do trauma? Então, assim, nessa minha mochila, eu trago meus traumas e trago ainda traumas transgeracionais. Isso. E aí, ou tanto para o casal, ou quando você está olhando para o individual, como fica a questão, então, dos traumas? E a gente sabe que você é supervisora de MDR, é terapeuta Brainstorming. Como é que fica essa interação? Existem traumas que aconteceram comigo. Teve um acidente de carro, por exemplo. E existem traumas que vêm de geração em geração. Por exemplo, falência. Medo da falência. Né? Às vezes as pessoas não arriscam, né? Às vezes a pessoa, eu sou empreendedor, mas tenho medo de arriscar. E quando você vai ver o genoma, mas eu sou empreendedor. Você está entendendo? Eu não quero, eu sou empreendedor, mas tenho medo de arriscar. E aí, quando você vai fazer o genograma da pessoa, o avô faliu, entendeu? Então, esse trauma ele pode vir de outra geração, mas vai passando de geração em geração, ou ele trauma que realmente aconteceu com você, só com você, como um acidente, alguma coisa assim. Então, uma das coisas que o genograma ele favorece é eu identificar o que é um trauma pessoal e o que é um trauma geracional. Isso. E se você faz isso, por exemplo, a primeira sessão ela te trouxe a queixa. Na segunda sessão, você faz o genograma, então você já descobriu. Você não precisa chegar, isso que eu acho muito importante para quem faz MDR, você não precisa chegar na fase 3, deparar com algo, você está entendendo? Porque se você fizer o genograma, você já consegue selecionar isso é dela ou isso é aprendido. Tá ok. Esse medo de avião é dela? Uma vez, o medo de avião. Quando a gente foi fazer o genograma, a mãe tinha medo, o pai tinha medo, não sei quem tinha medo.
Aí a pessoa fala, aí você vai me perguntar, mas Sandra, a pessoa não sabe? Por exemplo, nesse caso de exemplo de caso de medo de avião, ela sabe, mas muitas vezes não linkou, não associou. E a forma de intervenção muda? Aí, assim, quando se parte para a dessensibilização e reprocessamento, muda. Então, assim, a partir disso, você vai para as fases 3, 4, da mesma forma que você vai montar o ISIS igual. Não. O processamento você vai fazer da mesma forma, mas olha, a Francine Shapiro, a Ana Gomes, a Natália Seijo, a Dolores, todas elas falam a mesma coisa, a importância da fase 1. O genograma é feito na fase 1. Então, se você faz uma fase 1 direita, né, fazendo o genograma, olhando direitinho, conhecendo, quando você chega na fase 3, o tratamento dificilmente trava. Porque o que a gente trouxe para o consciente daquela pessoa, muitas coisas que ela nunca tinha parado para pensar. E vou te falar, porque eu acho assim, a gente trabalha, a gente é profissional de MDR, mas não sei se no consultório de vocês, mas no meu, não são todas pessoas que vêm com patologia. A maioria das pessoas vem com dificuldade de se relacionar. Entendeu? Né? Então, assim, não consigo apresentar, falo, ter uma reunião com o meu chefe, não me dou bem com meu filho, estou tendo problema com meu marido, não falo com a minha mãe. Você está entendendo? Não exatamente a depressão, transtorno de ansiedade, não sei o que mais. Então, nesses casos, né, quando muitas vezes você faz o genograma, gente, sem brincadeira, chega na fase 3, muitas vezes a pessoa fala para mim, eu não quero nem falar, não, isso eu já resolvi. Agora eu quero aquilo ali. Só de ter trazido para o consciente. Só de ter trazido para o consciente. Ok. Ela entende o que está acontecendo, sabe? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou insegura. Eu sou medrosa. Eu sou fraca. As pessoas têm uma ilusão que Sandra, por gentileza, retoma para a gente. Onde a gente parou? O quê? Onde a gente parou? Porque a gente, em que ponto que a gente estava, né? A gente estava falando sobre como é que é a questão do reprocessamento e depois sim. A gente chegou ao ponto que, né? Que eu te falei, bom, que só de trazer ao consciente certas questões se resolvem por si mesmo. Isso aí. Ok. Isso aí. Sandra, quando a gente fala da história, eu não tenho como não deixar de pensar na famosa repetição. Então, assim, quando a pessoa ela toma consciência das repetições na vida dela, né? E então, por exemplo, se tem, né? Vou pegar um exemplo clássico, se tem um pai alcoolista e a pessoa foge, não quero saber de álcool, odeio álcool, não convivo com quem bebe. Nesse caso, eu posso dizer que a pessoa conseguiu romper com esse padrão, essa repetição a partir da história familiar, ou ela está repetindo de uma outra forma? Ela está repetindo de uma outra forma. Por quê? Quando ela foge da bebida, nesse exemplo que você deu, né, ela não está pensando com a própria cabeça. Ela não está pensando como eu quero me relacionar com a bebida. Ela está fugindo de uma experiência que é de uma memória que ela tem de um pai alcoólatra. Então, ou você repete, ou você pode estar repetindo, ou quando você foge, você está repetindo, porque daí eu não quero ser igual ao meu pai. E aí você não pensa quem você quer ser. Você só está falando, eu não quero ser igual ao meu pai. Isso é muito comum de pessoas que vieram de famílias com pais autoritários, muito autoritários. Né? Então, eles ficam com aquilo marcado e ficam assim, eu não quero ser igual ao meu pai me batia, eu não quero fazer igual, não quero... E aí eles rapidamente vão para o permissivo. Entendeu? Então, não é então, eu costumo falar, né? Você sai de um extremo e se você não perceber, você vai para outro extremo.
Uhum. Quando Então, não é nem o extremo, nem o outro, é o meio, né? Quem eu quero ser? Eu volta de posso novo. meu filho, mas entendeu? Com medo de bater no meu filho, eu às vezes não dou bronca. Então, eu posso compreender dentro de que você está falando é que um dos objetivos a serem alcançados dentro do processo terapêutico é a originalidade? Não é originalidade, porque a gente não é original. É você ser. Olha, primeira pergunta: você ser quem você quer ser. Ok. É Incluindo, você. incluindo o que eu quero repetir. Lógico, eu aprendi a ser batalhadora, isso é muito bom para mim, sou não sei o quê, vou lá, enfrento, resolvo, eu quero manter isso, ótimo, a gente não precisa jogar fora tudo, entendeu? Mas é esse selecionar. Uhum. Eu posso selecionar agora o que eu quero e o que eu não quero. Ok, ok. Sandra, a gente acaba falando, né, dentro desse tema, e isso é fundamental para a nossa abordagem, para quem trabalha com MDR, a gente está falando de memória. Aí, me permite um momento um pouco poético. O adorável Quintana tem uma poesia que eu botei uma colinha aqui para mim, eu vou ler só o começo. A poesia chama As Falsas Recordações, mas ele fala assim: se a gente pudesse escolher a infância que teria vivido, então, se a gente pudesse escolher qual a infância, com enternecimento, eu não recordaria agora aquele velho tio de perna de pau que nunca existiu. Eu acho, a poesia continua, depois se, né, a gente pode passar, mas é muito interessante que ele fala que ele escolheria não recordar o tio que ele não teve. Por que eu gosto disso? Né? Por que eu acho que é bem provoca essa poesia do Quintana? Porque nem tudo que eu lembro, até o que eu quero esquecer, pode não ter sido real. Uhum. Uhum. É... Oi? A gente voltou aqui, acho que eles vão fechar o microfone de novo. Tá? Mas, de novo, Sandra, retomando, então, a pergunta era essa, né? Que dentro das memórias que a gente traz e que influenciam as nossas vidas, parte não foi o que aconteceu. A gente Isso. pode querer nos livrar de algo que nem real foi. E isso o MDR nos ajuda muito. Por quê? Porque quando a gente traz uma memória, né, no MDR, essa memória, quando ela é reprocessada, o que muda? Muda a perspectiva, muda a lente. Você, como muitas vezes, você começa a ver que essa era uma lembrança de uma criança. Então, às vezes, memórias que a gente que nos marcaram e que às vezes, muitas vezes você cresce com ela, minha mãe me abandonou, minha mãe ficou comigo. Quando você começa a fazer o MDR e entra quando você faz o reprocessamento, muitas vezes a pessoa lembra assim: não, mas espera aí, a minha mãe me deixou porque meu pai teve um acidente e todo mundo foi para o hospital, coisa que ela não lembrava. Ok. Você está entendendo? Então a gente tem que saber lembrar também que a memória, por mais que ela seja verdadeira, pode ser verdadeira, vamos dizer, uma memória verdadeira, você está vendo com a sua lente. Mas Ok. a gente está vendo muitas vezes com a lente de uma criança também. Uhum. E isso muda. E às vezes isso muda. Né? Uhum. E que daí tem, não o processo não é descobrir o fato, mas qual leitura do fato a gente guardou. E é por isso que o MDR muda a perspectiva. Uhum. A coisa aconteceu, mas você mudando o olhar, aquilo às vezes deixa de ser um trauma. Uhum. Ok. Sandra, assim, a gente caminhando para o final, assim, mas
quero falar um pouco de começo. A gente está caminhando para o final da entrevista, mas quero falar um pouco sobre começo, né? Então, na sua leitura, qual que é o início de qualquer tratamento psicoterápico? Primeira sessão, conhecer a pessoa e a queixa. Segunda sessão, genograma. Uhum. E aí tinha alguém aqui curioso com essa história de genograma, assim. O genograma, ele é feito graficamente? A pessoa sai do consultório com algo gráfico? Isso. Não, ela não sai. O genograma é o seu documento, é para você. Fica com o terapeuta. Fica com você. Agora, quer ver uma pergunta que eu vou colocar aqui? Qual é a diferença do genograma para a anamnese? Qual você acha que é a diferença? Porque o psicólogo pode falar, tá, eu faço anamnese. Qual é a diferença do genograma para a anamnese? O objetivo a ser alcançado, eu arriscaria dizer que o objetivo de ser alcançado é a metodologia utilizada. Porque... Sim, mas o que a anamnese te dá e o que o genograma te dá? A anamnese, ela foca fundamentalmente na história do cliente. Uhum. E não na história da família do cliente. Isso. Você pode até buscar informações na história de família. Essa é a diferença. A anamnese é que nem o trauma transgeracional, né? Mas vamos falar da anamnese. A anamnese, você está focada no cliente. O genograma, ele te dá as relações que aquela pessoa passou. Como que aquela família que ela estava inserida se relaciona. E o anamnese não vê isso. E às vezes só você entendendo o contexto, a anamnese ela não está dentro de um contexto. Você está vendo o indivíduo. O indivíduo. O genograma ele está te mostrando o contexto daquele indivíduo. E aí, assim, dentro do que você está falando, eu posso entender que, para mim, quando eu falo história familiar, mais ou não só olhar o cliente na perspectiva individual, na verdade, eu estou interessada nas relações desse cliente. Isso, porque ele é um resultado das suas relações. E qual é a importância maior sobre isso? Gente, o que a gente quer? Qual é o nosso objetivo e o objetivo do cliente? Não é mudar comportamento? Não é mudar sintoma? Que o MDR faz brilhantemente. É. Se eu não olhar como essa pessoa está inserida nas suas relações, quando eu mexer, quando eu processar as memórias dela, o trauma, não sei o que, ela vai mudar. E quando ela mudar, o que vai acontecer com as relações dela? Então, peraí, ó, é bastante. Você está dizendo que sem olhar para as relações. Sim. Outra metáfora. Vou te falar uma metáfora, vocês vão entender perfeitamente. Você tem uma mesa, 4 pernas. Uma perna está manca, está balançando, está com o cupim. É fato que ela tem que estar ruim? É fato que ela tem que ser trocada? Mas você vai lá e arranca? O que vai acontecer se você arrancar aquela perna defeituosa, com cupim, manca da mesa? Ela vai cair. Então, é isso que acontece. Quando a pessoa está ali para mudar comportamento. O MDR faz isso muito bem. Então, esse que eu acho que é o X da questão. Se nós, MDRistas, não olharmos para a fase 1, para as relações das pessoas, quando a pessoa mudar na fase 3, a fase 4, não sei o quê, depois do reprocessamento, ela vai mudar nas suas relações. E isso vai ter uma consequência nas relações dela. Aí o marido começa a reclamar, aí o filho não sei o que mais, aí tira da terapia. Aí, entendeu? Por quê? Porque ela mudou fora do contexto. Ela ficou agora fora do contexto, o contexto que ela tinha que ela era encaixada. Não é que ela tinha se encaixado. Isso está claro para vocês? Quando você recebe uma pessoa, quando a gente recebe uma pessoa, ela não é só doente nem trauma. Ela é mãe, é filha, ela é uma profissional, ela é esposa e ela é uma pessoa. Se ela mudar, quando ela mudar,
vai mudar a maneira dela de se relacionar com o contexto todo. Então, e se o psicólogo não prever isso... Ok. Ok. E aí, na verdade, você está dizendo, sim, vamos olhar para o trauma, mas o trauma contextualizado e estar atento sobre quais vão ser as implicações nas relações, e não tem problema nenhum em ter implicações, mas a gente vai ter que estar atento para cuidar das implicações das relações, da intervenção de ter tratado o trauma. Isso aí. Isso aí. Okay. E nós, profissionais, que temos que saber isso. Porque a pessoa fala assim, ué, agora que eu não estou mais me desequilibrando, ele que está? Uhum. Agora que eu parei de gritar em casa, ele que está gritando. Ele quer o calmo. E agora, claro, porque é um jogo de equilíbrio. Uhum. Entendeu? Então, isso que eu estou batendo nessa tecla, as relações, o genograma te mostra relações, a pessoa nós somos relações. Nós nos relacionamos com o meio, nós nos relacionamos com pessoas, nós nos relacionamos com o trabalho. Então, quando eu te pergunto do papel do genograma, você está me dizendo também para que possamos compreender a pessoa na sua história familiar e, fundamentalmente, compreender quem a pessoa é nas suas relações. Isso. Uhum. Ok. Ó, já posso ser sua aluna, hein? Já posso... Sandra, tem uma pergunta aqui, assim... bom, alguém está perguntando do curso EAD, mas depois, quando eu vou enviar essas apresentações para os e-mails, eu envio junto, e lá no YouTube também coloco o link para isso, mas assim, agora que a gente está, né, vamos trazer para os psicólogos, no momento que a gente basicamente está atendendo só online. Então, é possível fazer esse genograma no meu atendimento online. Totalmente possível. Sim, totalmente possível. Totalmente possível. Quem domina, faz naquela tela branca. Quem não domina, como eu, ainda não dominei, estou fazendo, a pessoa vai me falando, porque normalmente é a pessoa que desenha. Por quê? Porque o inconsciente dela fala. Ah, ok. E aí eu acho... Ok. E acho que a gente não consegue entrar, né, na metodologia de como tem uma metodologia específica para, claro, né? Tem símbolos, tem legenda, entendeu? Tem todo. Só que o que eu ensino, né? Por que as pessoas falam assim, eu aprendi genograma na faculdade, não sei o que mais, você usa? Não, por quê? Porque é complexo. Mas o genograma que eu faço, que eu proponho que vocês façam, não precisa ser complexo, precisa ser o dia que morreu, a hora que morreu, que nasceu, o nome de todo mundo. Não. Ok. Não. Você está entendendo? Então, é um resumo, mas um resumo básico. E mais, se você trabalha, por exemplo, com público de violência doméstica, então você vai... O genograma, ele é investigativo. Tá? Então, você trabalha com violência doméstica, vai procurar violência doméstica. Se você trabalha com traição, você vai procurar traição. Entendeu? Então, dependendo do sintoma que a pessoa te fala, se vem te procurar, você vai procurar. A pergunta é aprendido ou é dela? Essa é a pergunta. Perfeito. E aí é bacana do que você está trazendo, porque assim, tanto que você falou, tem a primeira sessão, na segunda eu aplico o genograma. Porque daí eu já tenho informações para saber o que é fundamental investigar. E quando você fala isso, me ocorre também que o que está me vindo é, poxa, usar esse genograma para, nesse momento, investigar recursos, já que a gente está falando desse momento. Isso. Então, um genograma investigativo de recursos. Isso. Porque quando a gente é criança, o que a gente aprende? Como que a mamãe e o papai lidam com os problemas de casa. Então, tá sem dinheiro, o papai bebe, a mamãe toma calmante, a mamãe dorme, a mamãe grita, a mamãe fica calma e fala que vai dar tudo certo, entendeu? Então, a gente aprende na nossa infância esses recursos. Quando a gente cresce, o que a gente tenta, o que a gente faz inconscientemente? O mesmo recurso, para o bem e para o mal.
Então, se eu aprendi que meu pai bebia quando eu estava feliz, meu pai bebia quando estava triste, eu vou beber. Se eu aprendi que minha mãe, quando eu não estava bem, tomava um remédio, então o que eu aprendi? Eu estou aprendendo, quando criança, que o controle vem de fora. Ok. Você está entendendo? Então, essa pessoa, quando cresce, antes de fazer terapia, ela busca o quê? O controle vem de fora. Então, ela também vai tomar remédio, ou vai beber, ou vai fumar maconha, sei lá o quê, entendeu? E aí, quando ela toma consciência disso, aí ela fala, eu não quero fazer igual. Não, tem um aspecto que você trouxe em alguns momentos que me chama muito a atenção. O quanto é terapêutico o conteúdo vir para a consciência. Exatamente. Eu entendo, ele não é suficiente, mas ele é terapêutico. Isso excelente, aí. Excelente. E Regina, te dá escolha. A gente, antes da gente saber, a gente não pode escolher. Então, quando essa pessoa percebe que eu estou repetindo o comportamento, agora ela fala, não, agora você é um adulto, você pode escolher ser diferente. É que quando eu te pergunto, né, se a ideia é originalidade, você fala, não. A ideia é escolher. É poder escolher. Isso. Porque a nossa responsabilidade com a nossa vida, a gente é 100% responsável da nossa vida. A gente está onde a gente se coloca. Porque a gente faz escolhas. Uhum. Então, depois que a gente se tornou adulto, agora você tem poder e autoridade para fazer as suas escolhas. Ok. Sandra, assim, a gente tem tido um problema sério com essas entrevistas que a gente não consegue terminar uma hora. Não, quando a primeira vez, né? É sempre bom trazer isso, né? Essa história das entrevistas, ela surge numa conversa com o Antônio Ricardo. Antônio Ricardo, eu queria que você falasse aí surge a história das entrevistas, qual que era a ideia, se é 40 minutos. Mas a gente nunca consegue, aí a gente não consegue ser uma. Mas, assim, para a gente terminar, Sandra, eu gostaria de fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é: o que você gostaria de nos trazer, acha importante nos trazer para a gente finalizar? E aí a gente fecha com essas tuas colocações que eu não perguntei. Não, eu acho que 3 coisas que eu gostaria que eu não sei se são todos psicólogos, né? Mas que é a lente, né? Que todos nós, que o paciente vem com uma lente e você tem que conhecer a lente do paciente para entender ele, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, né? É que aquela pessoa é inserida em um sistema, ou seja, ela tá inserida em relações. Uhum. Né? E que quando você mudar ela vai mudar as relações dela, né? E que a terapia, gente, tem que servir para a vida da pessoa. Não, explora mais isso. Quando você pega, você chega pertinho da tela e fala: a terapia tem. Isso aí tem 30 anos de praia aí. E fala em 30 anos de praia. Não vou falar muito, entendeu? A terapia, gente. Por que o psicólogo tá perdendo tanto campo? Por quê? Porque a pessoa faz terapia, gente. A terapia fica em paralelo. A terapia é para servir, para a pessoa fazer a vida dela à sua cara. É para servir, para a pessoa ficar feliz com ela mesma. Essa é a terapia. Isso é o que eu acredito. E é a terapia que eu faço. A terapia tem que servir. Então aí, ó, todo mundo fala de tudo. O coaching fala, o filósofo fala, o único que não fala é o psicólogo. Uhum. Entendeu? Então, essas 3 para o psicólogo. E para quem não é psicólogo. Que maravilha! É porque é incrível a quantidade de não psicólogos que têm se interessado pelas entrevistas. Isso é muito legal. Né? Então, primeiro, para quem não é psicólogo, nós não somos 100% originais. Lamento te dizer. Lamento e bom, né? Bom, tira um peso. Tira um peso, exatamente. Porque se não é meu, eu posso mudar. Olha que delícia. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu passei, então a história é tão importante, então, mas eu não posso voltar no tempo.
Então, se na minha família foi desestruturada, lá, o que eu faço? Eu falo, gente, se você aprendeu de uma forma que você não quer, você desaprende. Ok. Aquilo não é seu. Ok. Essa mala não é minha, eu posso deixar. O pior é quando é nosso. Ok. E Agora, mesmo se assim tem esperança. Se eu cheguei à conclusão que aquele comportamento não é meu, foi aprendido, e eu não quero, eu posso deixar. Então, esse é o primeiro. Nós não somos 100% originais. 2, você está aonde se coloca. Gente, isso é profundo. Você está aonde se coloca. Essa é a segunda. E a terceira é a felicidade, é fazer a sua vida, a sua cara. Maravilha, maravilha. E Sandra, contando aqui dos 30 anos de praia, deixa eu só contar um comentário que caiu, que eu morei quase em frente do seu consultório por anos. E a gente foi se conhecer. Porque, assim, só uma curiosidade, gente, eu morei no Rio por quase uma década, e depois, conversando com a Sandra, lendo um pouco sobre a história dela, eu descubro que o consultório, a Sandra tem um consultório em Teresópolis e um consultório no Rio de Janeiro, né, no Leblon, próximo ao Jardim de Alá, e a gente era vizinha, gente. A gente era vizinha e foi se conhecer aqui. A gente tem que se conhecer, hein, Regina? Quando você vier para o Rio, for para Brasília, aí, a gente tem que se conhecer. Já está combinado. Sandra, assim, aqui, né, o pessoal agradecendo, expressando, né? Depois eu te mando um chat, mas agradeço vocês de coração, extremamente espontâneas e criativas. Parabéns pelo excelente trabalho. Gratidão pelo aprendizado de hoje. Com certeza muda a minha percepção em relação ao fonograma. Muito obrigada. Parabéns pela excelente entrevista. Já estão querendo agendar um curso da Sandra. Obrigada a todos. Gratidão, obrigada. Então, assim, até maravilhosa. A gente, assim, a gente depois imprime tudo essa coisa, né? Um monte de... Tem até fantástico aqui, né? Então, assim, de novo, assim, para os colegas que estão presentes aqui para a gente, eu realmente, assim, eu fico muito feliz que você vai... Eu não conheço todo mundo, vou conhecendo, né? Aí você vê os amigos. Então, assim, é muito especial esse tempo junto. Então, para cada colega que estava aqui com a gente de novo, tem o pessoal aqui que esteve em todas as entrevistas, é bem bacana. Eu só quero dizer assim, né, que faz muita diferença. Assim. É muito bom estar com vocês assim nesse espaço. É mesmo. Muito eu estava conversando com uma colega que eu estou caminhando para encerrar esse ciclo de entrevista, mas cada vez que eu penso em encerrar, meu coração fica, ai meu Deus, né? Como é que vai ser, né? Mas está valendo. Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada também, tá? Muito obrigado mesmo. Foi ótimo, adorei. Sandra, muito, muito, muito obrigada. Eu também saio desse encontro com você ampliada. E assim, que bom. é incrível a gente ter essas oportunidades assim. Nossa, eu acho que eu saio desses tempos de entrevista, suspeito sair uma terapeuta mais recursada e uma terapeuta com ainda mais condições de intervir. Sandra, muito obrigada. Muito obrigada também. Aí eu te convido a ficar um tempo aqui comigo, a gente espera. Ó, tem Sandra, você Ai, que lindo, gente! Que maravilha, muito fofo, que legal. Muito obrigado pelo carinho. Sandra é fera, que maravilha. Eu concordo com vocês. Gente. Depois que você entendeu o passado, agora o que eu faço no presente? Agora o que eu vou fazer? Como é que eu quero que essa... Porque a terapia que eu faço é rápida. Ela dura normalmente de 6 a 8 meses. Tá? Então, como paciente quer estar daqui a 6 meses, projeção para o futuro, mas em cima de quem ele está sendo. Então, se ele fala que ele tem, por exemplo, que ele quer que dinheiro é importante para ele, ou que é uma mulher que fala, não, quero ser independente financeiramente, então o profissional dela não pode estar baixo. Eu peço para ela dividir 100%. Gente, é revolucionário. O resultado, o tratamento se resume
É porque é uma coisa que está no teu site, né? No teu site você coloca que você acredita numa psicoterapia com começo, meio e fim, né? Com começo, meio e fim, e que o psicólogo não é companheiro de viagem. Uhum. Uhum. Você está entendendo? Então, eu tenho essa visão do terapeuta, entendeu? E eu falo isso na primeira sessão com o paciente. Ok. Eu não sou o companheiro de viagem. Quando você estiver boa, você vai ter alta. Aí você fala, mas precisa falar sim, porque é um vínculo. Internacional do abraço, e eu sou grande. Eu dou até assim, eu tenho amigos com mais de 2 metros, eu vou e abraço. Eu pode ter 2 metros de largura, altura, eu vou lá e abraço. Aí eu Mas sinto então falta. por isso que eu falei que eu me sentia abraçada, porque você nasceu no Dia Internacional, o inconsciente, viu? Você vê? Viu? Eu descobri Como a depois gente de adulta. Ó, a gente se entregando. Sandra. Aqui, aguardando as pessoas. Deixa eu ver, a gente ainda tem aqui, ó, 29 pessoas não arredaram o pé ainda não. Gente, já que não arredaram o pé, se alguém quiser aí falar um oi, dar um abraço, cantar, recitar uma poesia, fique à vontade, viu, gente? Eu sei que é precioso esse tempo junto. Se alguém quiser aparecer no vídeo por aí, agora fica livre para... Olha lá, Glenda, estou te esperando. A Glenda fica e vai embora só no final. Ai, a Glenda me deu um depoimento lindo. Poxa, que bacana. Muito bacana, muito bacana. Se soubessem como a gente, né, se sente muito bem, assim. Fruto de um trabalho, né, de anos de trabalho que a gente vai, a gente como psicóloga sabe os perrengues que a gente passa, né, da onde a gente vem, né, de um paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, entendeu? De formação, de estudo, né? Então, assim, muito legal esse reconhecimento. Acho sim, né, segredo aqui para quem não é... Eu acho que a gente é a melhor profissão do mundo. Eu amo essa profissão. Eu também. E aí, quando assim, né, quando alguém vem e fala, ó, isso fez diferença. Nossa, né? Você mudou a minha vida. É uma coisa linda demais, linda demais. É muito bacana, lindo. é bacana. É uma profissão incrível. E, Sandra, muito obrigada. Muito obrigada também. Aí eu te convido a ficar um tempo aqui comigo. A gente espera. Ó, pensando você. Ai, que lindo, gente! Que maravilha, muito fofo, que legal. Muito obrigado pelo carinho. Sandra é fera, que maravilha. Eu concordo com vocês. Gente. Uma boa noite, como a gente tem feito. Eu vou ficar aqui aguardando vocês saírem, né? Se o pessoal não vai embora, Sandra, aí vai um. Eu já saio. Olha lá, isso mesmo, Beth. Entra aí, seja bem-vinda. Eu já saio. Você acha que eu ia perder da festa? Não, né? Fui ela, Beth. Vamos dar uma palma de palmas. Vocês são ótimas alunas. Foram ótimas alunas. Isso é verdade, gente. Aqui, eu e a Sandra fomos supervisionadas pela Beth. As duas são supervisoras. Que bacana aí, Beth, ó. Você viu que maravilha? Tem coraçãozinho para vocês. Que ótimo. É uma honra, né, Regina? Nossa, é uma honra recíproca. Uma honra. Muito obrigada. Realmente um aprendizado e tanto, Beth. Gente, estou indo, tá? Tá, Beth, uma boa noite. Boa semana. Colegas, nem todo mundo que se inscreveu consegue entrar ou pode entrar. Verdade. E o chat também é bem bacana, o Zoom grava. Então, depois eu também te envio um arquivo, porque é tão bacana que a gente vê no chat, né? Claro! Daí dá para voltar. Imagina, alguém me chamou de fofa. Olha que maravilha. Fofa, aí a Márcia fala que está mais bonita. Então, assim, essas coisas a gente tem que guardar. Queridos, mais alguém quer falar alguma coisa ou podemos fazer 1, 2 e já e nos despedirmos? Para mandar um beijo, né? Não vou deixar de falar, né, Regina? Queridos, eu vou então pedir licença, tá ok? E vou então sair do vídeo. Tá? Obrigada por quem também ficou até junto no final. Esse bate-papo no final também é tão agradável, né?